Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Conteúdo aqui do ensino médio voltado mais especificamente para o pessoal do segundo ano, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre matrizes, tá? Então, vou explicar aqui de uma maneira bem rápida o que define uma matriz. Uma matriz é uma tabela, tá? É uma tabela formada por linhas e colunas. Aqui eu coloquei de uma maneira genérica, tá? Matriz A, toda matriz geralmente ela recebe um nome. Esse nome pode ser representado por uma letra maiúscula. A leitura aqui, ó, o elemento A11. Esse é o elemento que está na minha primeira linha e na primeira coluna. Então, se a matriz é a gente representa o elemento de maneira genérica, também pela letra A, só que minúscula. A11. Aí, fazendo uma observação, ó, esse primeiro número aqui, ele é representado pela letra I. Ele indica a posição da linha da matriz. Este segundo número aqui, que é representado pela letra J, ele indica a posição da coluna da matriz. Então aqui, ó, A11 é um elemento da primeira linha e da primeira coluna. Aqui, A12 é o elemento da primeira linha e da segunda coluna. A21 é o elemento da segunda linha e da primeira coluna. A22 é o elemento da segunda linha e da segunda coluna, certo? É errado você fazer esse tipo de leitura, A11, A12, A21, tá? É A11, A12, e aí lembrando de novo aqui, ó, sempre linha e depois coluna. Isso que eu escrevi aqui, ó, 2 por 2, indica a ordem da matriz. Ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Os elementos na horizontal representam a quantidade de linhas e na vertical representam a quantidade de colunas, tá? Então, matriz de ordem 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, tá bom? Bom, a gente pode montar uma matriz de maneira genérica, tá? Então, vou montar aqui, ó. Eu quero montar a matriz B de ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas e duas colunas, e depois jogar essa fórmula aqui, para no lugar dos elementos genéricos serem colocados números. Então, vou pensar o seguinte, eu vou começar, matriz B é igual, então vamos montar aqui a matriz. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, a matriz ela pode ser representada por colchete, por chaves ou apenas duas barras, tá? Então vamos lá, vou montar a maneira genérica da matriz. Ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, se a matriz é B, eu vou usar a letra B minúscula, primeira linha, primeira coluna, certo? Vou continuar agora. B, primeira linha, segunda coluna. Ela tem que ter 2 colunas. Então, duas colunas, certo? Eu não vou colocar B13. B13 indicaria a terceira coluna. E aqui eu só preciso ter 2 colunas. No entanto, eu preciso ter 3 linhas, não é? 3 linhas. Então, vou continuar aqui, ó. B, segunda linha, primeira coluna. B, segunda linha, segunda coluna. E por último, B, terceira linha, primeira coluna. E por último, B, terceira linha, segunda coluna. Então, minha matriz tem 3 linhas e 2 colunas.
3 por 2, certo? Essa é a forma genérica. Agora, eu vou usar esta fórmula para substituir estes elementos genéricos com números. Então, eu vou pensar assim, ó. B11 vai ficar igual 2 vezes I. O I é o primeiro número aqui, ó, certo? Então, 2 vezes 1 menos J ao quadrado. O J é o segundo número, então é 1 também, fica 1 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 1 ao quadrado dá 1. 2 menos 1 dá 1. Então, montando a minha matriz aqui, ó, B igual, no lugar do elemento B11, eu vou colocar o número 1. E agora eu vou encontrar o número para substituir o elemento B12, ou seja, primeira linha, segunda coluna. Então, vem aqui, ó, B12. É esta fórmula que eu estou usando. Então, 2 vezes o I, quem é meu I? É o número 1. Então, coloco aqui 1, menos J ao quadrado. O J agora é 2. Então, fica 2 ao quadrado. 2 vezes 1, 2, menos 2 ao quadrado, 4. Resolvendo, 2 menos 4, menos 2. Então, o menos 2 entra no lugar do B12. Certo? Agora, B21. Eu acho que já está dando para pegar, né? De onde saiu essa fórmula? Eu inventei a fórmula aqui, tá? Para você montar a matriz, vai depender da fórmula, tá bom? Então, já antecipando, antes que alguém pergunte, sempre vai ser essa fórmula? Não, a fórmula vai depender, cada caso é um caso. Então, agora eu estou montando esse aqui, ó, B21. Então, vai ficar 2 vezes 2, não é? O I agora é 2, menos J ao quadrado. O J é 1, então 1 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, menos 1 ao quadrado dá 1. 4 menos 1, 3. Então, no lugar do elemento B21, eu vou colocar o número 3. Acho que já deu para pegar aqui, não é? Então, agora eu vou lá, B22. Vamos fazer direto agora, certo? Ó, tanto o I como o J é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 dá 0. Agora o B31. Agora o I é 3. Então, fica 2 vezes 3, 6, menos o J, que é 1. 1 ao quadrado dá 1. 6 menos 1, 5. Então, aqui fica 5. E, por último, B32. O I é 3. Então, 2 vezes 3, 6, menos J ao quadrado. O J é 2. 2 ao quadrado, 4. 6 menos 4 dá 2. Então, estes números representam esses elementos aqui da matriz B, tá certo? 3 linhas e 2 colunas, beleza? Só um detalhezinho que eu quero falar para vocês aqui, ó. Quando a matriz for... Deixa eu pegar aqui em cima, fica mais fácil para explicar. Quando a matriz for de ordem... o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente vai dizer que a matriz é quadrada. Certo? Matriz, quando a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, a gente vai dizer que a matriz é quadrada. Então, matriz de ordem 2 por 2 é uma matriz quadrada, matriz de ordem 3 por 3, 4 por 4, tá? E em toda matriz quadrada, a gente vai ter duas diagonais. Vou colocar aqui para cá, ó.
essa diagonal aqui e esta outra diagonal, certo? Bom, existem outros detalhes para serem explicados aqui no conteúdo de matrizes, tá? E um desses é sobre matriz quadrada, sobre o que é diagonal, diagonal principal, diagonal secundária. Só que aí é importante vocês mesmos darem uma pesquisada aí em alguns canais do YouTube, tá bom? Então é isso.